João era um homem comum, com uma rotina pacata e previsível. Trabalhava em escritório, tinha amigos próximos e gostava de passar as noites assistindo séries ou lendo algo leve antes de dormir. Certo dia, começou a notar algo estranho em seu pescoço. Inicialmente, era apenas um leve incômodo, como se fosse um músculo tenso ou uma dor passageira causada por postura incorreta. Pensou em ignorar, acreditando que logo passaria sozinho. Porém, conforme os dias avançavam, o incômodo tornou-se um caroço perceptível. Ele sentia a protuberância ao toque, firme e diferente do restante do pescoço. A princípio, tentou racionalizar. Talvez fosse uma inflamação temporária, fruto de algum resfriado ou estresse do trabalho. Mas o pensamento de que poderia ser algo grave não o deixava completamente em paz. O medo silencioso crescia a cada dia, ainda que ele tentasse manter a rotina normal. Capítulo 2. Nos primeiros dias, João tentou distrair-se. Continuou a trabalhar normalmente, frequentou reuniões, saiu com amigos e manteve a rotina de exercícios leves. Entretanto, o caroço continuava presente, discreto, mas constante. Alguns colegas notaram algo diferente e perguntaram, tentando disfarçar a preocupação. "Está tudo bem aí?" questionaram. João respondia com evasivas, mas sentia um aperto no peito. A internet, como sempre, ofereceu respostas que apenas aumentaram a ansiedade. Páginas e fóruns indicavam desde infecções simples até doenças graves. Cada pesquisa realizada parecia confirmar um diagnóstico pior que o anterior. Ele se via preso entre a necessidade de ignorar o problema e o medo crescente de que estivesse diante de algo sério. Capítulo 3. Além do caroço, João começou a perceber sintomas incomuns: fadiga constante, sensação de mal-estar, leve febre e uma boca seca que não cedia. O apetite diminuía e até pequenas tarefas diárias pareciam exigir mais esforço. A mente dele buscava explicações lógicas, tentando minimizar a gravidade. Talvez fosse apenas uma gripe persistente ou o resultado de noites mal dormidas. No entanto, o corpo falava mais alto, insistindo na atenção. A preocupação começou a invadir momentos de lazer e repouso, transformando noites tranquilas em períodos de tensão. Cada toque no pescoço aumentava a ansiedade, como se a protuberância carregasse mensagens que ele precisava decifrar. Capítulo 4. A família, especialmente a mãe de João, passou a insistir que ele procurasse um médico. "Não dá para ignorar isso", dizia constantemente, com um misto de preocupação e firmeza. João relutava. A ideia de enfrentar exames, diagnósticos e possibilidades assustadoras o deixava nervoso. Por vários dias, marcou e desmarcou consultas, adiando o momento inevitável. Até que, numa noite em que a dor aumentou e a febre persistiu, ele percebeu que não poderia mais adiar. Respirou fundo, sentiu o peso da responsabilidade sobre a própria saúde e decidiu finalmente ligar para um consultório médico. Capítulo 5. No dia da consulta, o nervosismo de João era evidente. A sala de espera parecia mais longa, cada minuto esticando-se como uma eternidade. Ele observava outras pessoas, mas mal percebia o que acontecia ao redor. Sua mente estava focada no pescoço e nos possíveis diagnósticos que surgiriam. Quando finalmente entrou no consultório, relatou detalhadamente os sintomas: o caroço, a febre, o cansaço inexplicável. O médico ouviu atentamente, examinou cada ponto e fez anotações silenciosas, sem comentar imediatamente. O silêncio, inesperadamente, aumentou a ansiedade de João, que imaginava cenários cada vez mais graves em sua mente. Capítulo 6. Após alguns minutos de exame clínico, o médico explicou que poderia se tratar de algo relativamente comum: inflamação nos gânglios linfáticos, muitas vezes provocada por infecções leves. Porém, ressaltou que era necessário investigar outras causas, incluindo possibilidades mais graves, para garantir um diagnóstico seguro. João sentiu um frio na espinha, equilibrando alívio e apreensão. O profissional solicitou exames de sangue detalhados e uma ultrassonografia do pescoço, enfatizando a importância de realizá-los o quanto antes. Essa precaução visava eliminar qualquer incerteza e permitir que o tratamento fosse eficaz, caso necessário. Capítulo 7. Durante a espera pelos resultados, cada dia parecia interminável. João tentava distrair-se com o trabalho, mas a mente sempre retornava para o caroço, para a febre e para o medo do desconhecido. Noites mal dormidas se tornaram rotina, e a ansiedade se intensificava
identificava com cada pequena dor ou sintoma novo. Ele examinava o pescoço repetidamente, sentindo cada detalhe da protuberância, como se pudesse compreender algo pelo toque. A preocupação começou a afetar a alimentação, o humor e até a concentração, tornando cada momento cotidiano um desafio. Capítulo 8. Finalmente, os resultados dos exames chegaram. João retornou ao consultório, temendo a confirmação de um diagnóstico negativo. O médico analisou detalhadamente cada relatório e, depois de um tempo, abriu um sorriso discreto. Explicou que, apesar dos sintomas intrigantes, a causa era uma infecção persistente que havia inflamado os linfonodos. Não havia malignidade, mas sim uma reação do corpo a uma bactéria que não havia sido detectada anteriormente. João sentiu um alívio enorme, quase como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, mas também uma surpresa diante da complexidade que algo aparentemente simples poderia gerar. Capítulo 9. O médico explicou que casos assim, embora raros, não são inéditos. O corpo humano pode reagir de formas inesperadas e sintomas aparentemente graves nem sempre indicam doenças sérias. A protuberância e os sinais associados formavam um quadro atípico que poderia ter sido facilmente interpretado de maneira errada sem exames detalhados. João refletiu sobre a fragilidade da saúde e a importância de não ignorar sinais do corpo. Ele percebeu que a atenção precoce foi crucial para evitar complicações, reforçando a necessidade de ouvir seu próprio organismo. Capítulo 10. O tratamento consistiu em antibióticos específicos, repouso e hidratação constante. João, que esperava ouvir algo muito mais alarmante, saiu do consultório ainda processando a surpresa. Ele estava aliviado e, ao mesmo tempo, impressionado com a complexidade do corpo humano. Cada orientação do médico era seguida à risca, com disciplina, pois João sabia que qualquer descuido poderia atrasar a recuperação. O cuidado com a alimentação e o repouso tornaram-se parte de sua rotina imediata, consolidando uma nova percepção sobre prevenção e atenção à saúde. Nos dias seguintes, João começou a perceber mudanças significativas em seu corpo. A febre diminuiu gradualmente, o caroço perdeu volume e a sensação de cansaço começou a ceder. Cada manhã era uma pequena vitória. Levantar-se sem dor ou sensação de peso no pescoço tornava a rotina mais leve e agradável. Ele se sentia grato pelo diagnóstico preciso e pelo tratamento adequado, reconhecendo que a busca rápida por ajuda médica havia sido decisiva. Mas apesar da melhora física, ainda existia uma carga emocional. O susto de imaginar o pior deixara marcas profundas, lembrando-o de que a saúde pode ser frágil e imprevisível. Capítulo 12. Com a melhora visível, João começou a refletir sobre o que poderia ter acontecido se tivesse adiado ainda mais a consulta. Pensou nas possibilidades que a procrastinação poderia ter criado: infecções mais graves, complicações, até risco de procedimentos invasivos. Essa percepção despertou um senso de responsabilidade em relação à própria saúde. Ele decidiu que, a partir daquele momento, não ignoraria sinais do corpo. Pequenas dores, mudanças de apetite ou fadiga incomum seriam investigadas imediatamente, sem medo ou procrastinação. Essa consciência passou a fazer parte de sua vida cotidiana, moldando decisões futuras. Capítulo 13. Os amigos de João também perceberam a mudança em seu comportamento. Ele falava com mais cuidado sobre saúde, relatava detalhes do tratamento e compartilhava aprendizados que adquiriu durante o período de incerteza. Em conversas, ele enfatizava a importância de não subestimar sinais físicos, incentivando pessoas próximas a procurarem médicos rapidamente. A história do caroço no pescoço, antes motivo de ansiedade e medo, passou a servir de alerta e inspiração para familiares e colegas, mostrando que a atenção precoce pode evitar desfechos muito mais graves. Capítulo 14. A família de João celebrou a melhora com entusiasmo. A mãe, que insistira para que ele procurasse ajuda, sentiu uma grande sensação de alívio e orgulho. Ele próprio reconheceu que seu medo inicial poderia ter colocado tudo em risco. A experiência trouxe não apenas recuperação física, mas também fortalecimento emocional. João passou a valorizar a presença da família, amigos e médicos de maneira mais intensa, percebendo que cada gesto de cuidado, cada conselho ou insistência podia ser crucial para o bem-estar de alguém.
Capítulo 15. Com o tempo, João ajustou hábitos diários, melhorou a alimentação, começou a dormir mais cedo e a praticar exercícios moderados, fortalecendo o corpo sem exageros. Também começou a documentar sintomas e pequenas mudanças físicas, criando um registro que poderia ajudá-lo em futuras consultas médicas. Cada ação tomada tinha a intenção de prevenir problemas e reduzir riscos. Ele entendia que, embora a recuperação do caroço fosse positiva, a prevenção seria sempre o melhor caminho para garantir saúde duradoura. Capítulo 16. Apesar da melhora, João ainda sentia certo receio ao tocar o pescoço. Cada leve toque lembrava o período de medo e incerteza, mas também servia como recordação de que a saúde é algo que merece atenção constante. Ele aprendeu que o corpo é comunicativo e que sintomas, mesmo que aparentemente simples, podem conter mensagens importantes. Essa consciência moldou sua rotina, tornando-o mais atento e responsável com seu bem-estar físico e emocional. Capítulo 17. João decidiu compartilhar sua história publicamente. Criou um post detalhando sintomas, medo, consultas e o desfecho positivo, com a intenção de alertar outras pessoas. Recebeu mensagens de leitores que passaram por situações semelhantes, alguns ainda sem diagnóstico. O relato se tornou um instrumento de informação e apoio, mostrando que, mesmo diante de sintomas misteriosos, a busca por orientação profissional pode salvar vidas ou evitar complicações sérias. Capítulo 18. O médico que acompanhou João também se interessou pelo caso. Considerou o episódio como exemplo de reação atípica do corpo a uma infecção simples. Em reuniões e discussões com colegas, utilizava o caso para reforçar que nem sempre o sintoma mais visível indica gravidade, mas a atenção detalhada é essencial. João sentiu orgulho por ter contribuído, mesmo sem perceber, para aprendizado clínico de profissionais, destacando como casos individuais podem ter impacto maior do que imaginamos. Capítulo 19. Com a recuperação quase completa, João voltou à rotina normal, mas com um novo olhar sobre a vida. Cada gesto diário passou a ser valorizado. O trabalho, a convivência com amigos, pequenas refeições e momentos de lazer. Ele compreendeu que a vida é imprevisível e que a atenção à saúde deve ser contínua. O medo e a incerteza vivenciados durante o período do caroço ensinaram-no a equilibrar cautela com confiança, criando um hábito de cuidado consciente que permaneceria para sempre. Capítulo 20. Hoje, João encara o episódio como uma lembrança constante de aprendizado. O caroço no pescoço, que antes trouxe medo, tornou-se símbolo de atenção, prevenção e resiliência. Ele segue sua vida com mais consciência, atento aos sinais do corpo e compartilha sua experiência para inspirar outras pessoas a não negligenciarem sintomas misteriosos. Cada toque no pescoço agora lembra não apenas do medo, mas também da superação, mostrando que, com cuidado e rapidez na decisão de buscar ajuda, é possível transformar um episódio assustador em uma história de aprendizado, saúde e gratidão.